O debate em torno da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos voltou a esquentar depois que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou a PEC que prevê a proposta. As opiniões se dividem. Quem defende a redução argumenta que o objetivo é evitar que jovens cometam crimes na certeza da impunidade. Mas a Organização das Nações Unidas, por exemplo, manifestou publicamente posição contrária ao projeto por entender que a redução da maioridade pode agravar a violência. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Catiane Cru. Oi, Catiane. Oi, Liz, uma boa tarde para você e também para quem acompanha o programa Viva Voz, também pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode participar conosco através do Twitter, que é o Viva Voz Univale, e também curtir nossa página no Facebook, que é o facebook.com/Viva Voz Univale. Nós convidamos para tratar deste assunto no programa o secretário da Criança, do Adolescente e da Juventude de Itajaí, Everton Vandal. Obrigado pela participação, secretário. Eu é que agradeço. Uma boa tarde a todos, aos ouvintes e telespectadores do programa Viva Voz. Bom, secretário, para puxar essa discussão, gostaria de saber da sua posição, né? Na sua opinião, quais seriam os efeitos dessa redução da maioridade penal de 18 para 16? Como é que você vê essa questão? Bem, na primeira, minha opinião tácita, né? Eu sou muito questionado nos eventos que participo a respeito. Qual é a tua posição nesse debate acalorado e polêmico que está acontecendo atualmente? Eu digo que eu sou contrário à redução da maioridade penal, mas eu sonho sincero e profundamente com um dia em que eu possa ser a favor da redução da maioridade penal. Secretário, falando a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, que rege aí os direitos da criança, esses deveres e esses direitos são cumpridos, na tua opinião? Esse aqui é o grande problema que acaba desaguando nessa pauta que a gente está tratando aqui hoje, que é a redução da maioridade penal. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele foi aprovado em 1990. De lá para cá, muito pouco do Estatuto se foi aplicado na prática, né? E por isso que a gente sofre as consequências hoje. É também necessário que se reconheça que, como qualquer conjunto de leis, né, o Estatuto também carece de avaliações e reavaliações das experiências que foram implementadas e porventura não deram certo. O próprio artigo do Estatuto, os artigos e o capítulo do Estatuto que trata das medidas socioeducativas, por exemplo, ele carece de um debate bastante profundo nesse momento que nós estamos atravessando, e esse debate precede, inclusive, o debate da redução da maioridade penal. Ok, eu queria voltar à tua primeira resposta, né? Por que você ainda torce para um dia ser a favor da redução? Eu torço para um dia ser a favor. Vamos nos ater a alguns fatos, né? O próprio Estatuto da Criança, como eu falei, ele não tem sido implementado no conjunto do país. Isso não é um problema de Itajaí e também não é um problema dos governos, ele é um problema de toda a sociedade, ele não tem sido implementado na prática. Se você for analisar, por exemplo, hoje o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, ele é um sistema completamente falido e basta para isso nos atermos também à nossa realidade local. Nesse momento em que a gente está tratando disso aqui agora, o nosso CASEP de Itajaí está sob intervenção judicial. Por quê? Porque as condições mínimas para se tratar desses adolescentes que cometem ato infracional e tem que passar pelo regime, né, pela medida de privação de liberdade, eles não têm as condições mínimas de estrutura física, de equipamento, de profissionais qualificados para poder atender. Então começa por aí, né? E a redução da maioridade penal nada mais é do que a gente querer tratar um câncer com cibalena, né? É só para poder dar aquela sensação de que na verdade é a sociedade querendo transferir para o adolescente aquilo que é um problema de todo o conjunto da sociedade. E, ao teu ver, então, é isso que leva o jovem brasileiro ao crime? E o que mais leva esse jovem? O que leva o jovem brasileiro ao crime não é o jovem brasileiro, é o jovem do mundo inteiro, porque esses dilemas que nós vemos aqui não é um dilema específico do Brasil, mas o que leva ao crime e à marginalidade é, sem sombra de dúvidas, o acesso à educação gratuita e de qualidade em todos os níveis, né? É uma estrutura, a implementação, a consolidação do Sistema Único de Assistência Social, que estabelece que tipos de serviço tem que atender cada determinada família, um processo histórico que envolve de violência que esse jovem, esse adolescente também cometeu na infância e na juventude dele. Tudo isso leva a juventude a ficar sem perspectiva e cair na marginalidade, no tráfico, né, na criminalidade, enfim.
Secretário Everton, eu acho que no seu contato diário com esse contexto, podia esclarecer um pouquinho melhor para a gente, para o cidadão comum, quais são os processos, quais são os caminhos que envolvem um jovem que cometeu um crime. Aqui em Itajaí, qual seria o processo que envolve, a partir do momento que ele comete o crime e, enfim, é apreendido, como é que as coisas acontecem? Na verdade, isso é bom deixar claro, porque a gente pensa, né, se pressupõe que o adolescente, ele fica impune se ele cometer o crime. Na verdade, crime e contravenção penal, no caso de adolescentes, eles são chamados de atos infracionais. Esses atos infracionais, ele passa por todo o processo, né? Como qualquer outra pessoa maior de 18 anos que comete um crime, ele passa por todo o processo e dependendo do ato infracional, da gravidade do ato infracional, da recorrência ou não do ato infracional, ele pode ser aplicado ao adolescente em algumas medidas socioeducativas. São 6 que o Estatuto da Criança e do Adolescente determina. Desde a advertência verbal da autoridade judicial até a internação desse adolescente num estabelecimento como é o CASEP, como são os CASES, como a gente está acostumado a ver no noticiário nacional, o caso da Fundação Casas em São Paulo. Ocorre que esses estabelecimentos que deveriam funcionar com a estrutura e com todo o suporte necessário para que esse adolescente ele passe por um processo de reeducação social e de reinserção na sociedade, nada mais, nada menos, esses espaços são minicadeias, que reproduzem exatamente aquilo que as cadeias, do jeito que está hoje o sistema penitenciário nacional, implementa no seu dia a dia. Então, se você entrar hoje num CASEP, aqui em Itajaí, e fizer uma visita, você vai ver o linguajar desses adolescentes, as relações que eles têm internamente, a falta de estrutura total. Isso faz com que esse adolescente, ao invés de ele ser ressocializado, ele volte ainda para a sociedade com ainda mais desvirtuado, né? Ele volta para a sociedade ainda mais prejudicado, vamos dizer assim. Secretário, e voltando um pouquinho a falar das medidas socioeducativas, o senhor acha que elas são suficientes para inibir a criminalidade com esses jovens? Elas são suficientes se elas forem tratadas como tem que ser tratadas. Como eu disse, o Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas no Brasil, e eu não posso falar da realidade de outros países, mas no Brasil ele é um sistema falido, né? Ele não reeduca e não reinsere ninguém. Então, esse adolescente ele pode ficar até 3 anos internado, por exemplo, se for a ele aplicado uma medida de restrição, de privação de liberdade. Ele também tem a liberdade assistida, ele tem a semi-liberdade. Então, são estágios em que o poder público, em que a sociedade, o Estado como um todo, são estágios e é um período de tempo em que esse conjunto de atores sociais tem para poder reeducar, dar todo o suporte familiar, toda a estrutura necessária para que esse adolescente ele deixe de voltar, para que ele não volte a praticar atos infracionais, né, da mesma natureza ou de maior gravidade, inclusive, do que ele já tenha praticado. Queria que você falasse um pouquinho da realidade atual, qual é a situação do CASEP aqui em Itajaí? Ele está interditado, você disse agora há pouco. A situação do CASEP em Itajaí, hoje o CASEP está sob intervenção exatamente porque o Ministério Público e o Poder Judiciário, né, que concedeu ao Ministério Público a intervenção, eles entenderam que não existem as condições mínimas para que esses adolescentes fiquem ali. Eu não estou nem falando do que se refere à questão claro que o ambiente físico ele também é fundamental nisso. Uhum. Eu não estou falando, por exemplo, de equipe técnica, de equipes de apoio que tenham que existir lá. Eu estou falando da estrutura física mesmo, tem as condições mínimas para garantir a integridade desses adolescentes que estão lá internados. Então, é uma realidade deplorável. Né, a gente se apega muito ao CASEP por ser aqui em Itajaí, mas ela é uma realidade nacional, a gente tem acompanhado isso nos noticiários. É trágico a situação do que se refere às medidas socioeducativas. Por isso que eu acho que é uma covardia tratar da redução da maioridade penal num cenário tão calamitoso que é esse que nós estamos vivendo nesse momento atual. Eu não sei se você tem esse dado, mas quantos adolescentes estão retidos? Eu não sei qual é o termo ideal a ser utilizado. A realidade nacional eu não tenho. Aqui em Itajaí eram 9 que estavam sendo removidos, segundo as informações que nós tivemos, porque a gestão desse serviço ela não é uma gestão do município. Ela é uma gestão do governo do estado. Obviamente que como ela está encravada na nossa cidade, nós nos preocupamos e fazemos questão de participar do debate e oferecer sugestões, né? Mas eram 9 que estavam removidos para outro CASEP? Foram removidos para outros centros de atendimento provisório.
a fim de que se possa proceder a uma reforma desse imóvel. Nós entendemos que qualquer reforma vai voltar no mesmo problema, porque já é a segunda vez, só no período em que eu estou secretário da Criança, Adolescente e Juventude, é a segunda vez que se intervém no CASEP e se faz uma reforma e retorna a essa situação que nós estamos agora. Então, nós acreditamos que a reforma por si só não vai ser suficiente para resolver. Nós vamos nos defrontar novamente com esse dilema. Onde fica o CASEP, por curiosidade? Ele fica no Promoraro, Cidade Nova, okay. Promoraro. Okay. E, na tua opinião, o que, além dessas mudanças, dessas construções novas no CASEP, o que mais tu acha necessário para que esse jovem realmente tivesse uma ressocialização que realmente fosse efetiva? Primeiro, estabelecer a rede de serviços socioassistenciais que possa dar o suporte não só ao adolescente que cometeu o ato infracional, e a gente está falando da restrição de liberdade, mas pode ser... das demais medidas socioeducativas, né, de dar o suporte não só para esse adolescente, mas para a família dele. Segundo, essa coisa da redução da maioridade penal, ela também está introjetada no senso comum, que faz com que a sociedade, nós, de uma maneira geral, tratemos esses adolescentes com preconceito. E esse é um dos principais problemas que a gente enfrenta na ressocialização desses adolescentes. Além da estrutura, além da falta de suporte, além de tratar a coisa com a importância que deve ter, o preconceito ele também é bastante... Ele é um obstáculo que nós precisamos superar. Então, eu penso que gerar consciência e envolver a sociedade como um todo é fundamental. Ok. Secretário, vamos falar um pouquinho do trabalho desenvolvido, então, pela Secretaria da Criança, do Adolescente e da Juventude aqui de Itajaí. Qual é o foco do trabalho na Secretaria? Nós, com o advento do Sistema Único de Assistência Social, nós estamos modificando um pouco o viés de atuação da Secretaria. A Secretaria ela não executa mais serviços. O último serviço que a Secretaria executava era o acolhimento institucional, que são os abrigos para aquelas crianças e adolescentes que recebe a medida protetiva cuja necessidade de se romper o vínculo familiar. Esse serviço nós repassamos conforme estabelece as orientações nacionais do CONANDA e toda a legislação vigente para a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social. E a Secretaria da Criança ela passa a atuar agora com um papel de articulação do sistema de garantia de direitos e de fomento e também execução das políticas públicas para a juventude. Tá certo. E em relação a projetos, porque nós entramos ali na página da Prefeitura, vimos algumas ações, ainda se mantém algum projeto proposto pela Secretaria? Sim, nós temos, por exemplo, o Programa de Orientação para o Mercado de Trabalho, que funciona ele é um programa concebido e a gestão dele é feita por servidores da Secretaria da Criança, Adolescente e Juventude, mas ela funciona junto ao balcão de empregos, né, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é para poder dar o suporte para adolescentes e jovens que procuram se inserir no mercado de trabalho. Seja na orientação básica, na formação, né, na qualificação, no encaminhamento para a qualificação desses jovens e adolescentes, até o suporte necessário para que ele possa fazer uma entrevista, se portar adequadamente numa entrevista, enfim, criar os meios. O objetivo do programa é criar os meios e os mecanismos necessários para a inserção dos jovens e adolescentes no mercado de trabalho. Jovens no mercado de trabalho formal, adolescentes na condição de aprendizes. E tem outros programas também. Nós temos o programa de auxílio a estudantes universitários, que faz com que a gente consiga fazer com que uma parcela de jovens que não teriam condições de pagar as mensalidades nas universidades possam ser custeados pelo município de Itajaí, né? Agora nós estamos construindo o Sistema Municipal de Juventude, que é uma prerrogativa, que é uma determinação do Estatuto Nacional de Juventude, que foi aprovado em 2013, e promovendo ações de articulação, promovendo seminários, formação política para trabalhadores que trabalham na área da infância e adolescência, para os trabalhadores da educação, da saúde. Esse é o papel da Secretaria, né? Organizar a sociedade civil, fomentar a organização da sociedade civil através dos conselhos setoriais. Esse é o papel que a gente vem desenvolvendo atualmente. Vamos fazer um intervalinho, a gente já volta a conversar com o secretário Everton Vandal, secretário da Criança, do Adolescente e da Juventude aqui de Itajaí.
Voltamos então com o programa Viva Voz, falando hoje a respeito da maioridade penal com o secretário da Criança, do Adolescente e da Juventude aqui de Itajaí, Everton Vandal. Então, secretário, vamos falar um pouquinho do perfil desse jovem. A gente está falando do adolescente, do jovem. Como a gente pode perceber essa figura, né? Quem é o jovem morador de Itajaí, da região? Enfim, como é que a gente pode definir essa pessoa? Em se tratando da região de Itajaí, nós estamos agora, até em função de uma legislação que se altera no que se refere às parcerias com o terceiro setor que financia projetos, né, e também políticas, né, na área da infância, adolescência e juventude. Nós estamos agora deflagrando um processo licitatório para contratar um instituto de pesquisa que vai traçar o mapa da infância, da adolescência e da juventude de Itajaí, para que a partir do ano que vem o poder público ele possa operar na cidade com dados científicos, não com aquele achismo da ONG que atua numa determinada área ou na sensibilidade, entre aspas, do gestor público que imagina que aquele tipo de atendimento é necessário. Então, esse tipo de levantamento mais científico, ele se faz necessário. Né? Então, no que se refere à realidade local, nós estamos traçando esse perfil, esse diagnóstico preciso com dados científicos, para que a partir do ano que vem, independente de quem seja o secretário da criança, de quem seja o prefeito, o gestor público ele possa ter parâmetros e base para poder implementar as políticas que são necessárias e que surtam de fato efeito nos indicadores sociais e econômicos da cidade. E o que a gente pode falar sobre o perfil do jovem infrator, né? Parece que você tem alguns dados sobre a juventude no Brasil, é isso? Eu trouxe até uma colinha, porque são muitos números, né? Claro. É porque, na verdade, quando se fala em reduzir a maioridade penal, se fala em punir o adolescente, porque ele está impune, porque ele é o responsável pela violência, ele é o responsável pela criminalidade, e se nós reduzirmos a maioridade penal, parece que nós vamos acabar com a violência e com a criminalidade no Brasil. O que é uma inverdade, né? A própria ONU, vocês citaram aqui no início do programa que a ONU lançou uma nota, inclusive, essa semana, contestando, né? Preocupada, mostrando-se preocupada com a tramitação dessa PEC, que é até engraçado e coincidentemente é a PEC 171/93, é a PEC que trata da redução da maioridade penal. Está tramitando desde 93 no Congresso Nacional. E a própria ONU traz esses dados, né? No Brasil hoje, por exemplo, nós somos, e vamos, claro, eu não estou mais nessa estatística, mas nós temos algo aproximadamente em torno de 21 milhões de jovens. Apenas 0,013% desses jovens cometeram algum atentado contra a vida de alguém. E parece que são só os adolescentes que estão matando, né? Se a gente for ver, por exemplo, tá aqui, ó, o Brasil, ele é o segundo país em homicídios de jovens no mundo. Nós só perdemos para a Nigéria. E 36,5% das mortes de jovens no Brasil por causas não naturais, 36% das mortes no Brasil por causas não naturais são de jovens. Enquanto que no geral da população isso fica em torno de 4,8%. Então, quer dizer, a juventude ela é a culpada ou ela é vítima desse processo todo? São algumas reflexões que a gente precisa tentar. Eu falava, por exemplo, do Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas. No orçamento da União do ano passado, estavam previstos, aí eu estou falando da nossa realidade aqui, que é a situação deplorável, a situação física deplorável do CASEP, né, estavam previstos no orçamento da União 130 milhões de reais para construção, reforma e aquisição de equipamentos para esses centros de atendimentos de jovens, né, que estão nas medidas socioeducativas. Apenas 15 milhões dos 130 chegaram na ponta nos municípios, ou por falta de ou por contingenciamento orçamentário, ou por falta de projetos dos estados e dos municípios. Se for falar do Programa de Defesa e Proteção dos Direitos da Criança e Adolescente, estavam previstos 36 milhões e 300 mil. Só 1 milhão e 600 mil chegaram na ponta. Então, quer dizer, nem o orçamento da União se está conseguindo executar. Então, reduzir a maioridade penal é, sem sombra de dúvidas, construir a casa pelo telhado. Secretário, e no teu ver, a gente vê aí o Brasil não está preparado para receber as consequências dessa lei. Na tua opinião, como é que tu vê essa questão do Brasil? Basta para a gente analisar como é que é o sistema penitenciário do Brasil hoje. Superlotado, não ressocializa ninguém, né? Eu digo que se... Eles dizem que a cadeia, as penitenciárias no Brasil são verdadeiras universidades para o banditismo, né?
Então, o que é o sistema de medida socioeducativa? Ele é o estágio, ele é o ensino médio, vamos chamar assim. Cursinho. E a gente reduzir a maioridade penal é colocar esses adolescentes de 16 anos, eu não estou fazendo aqui a defesa, eu sei que, né, tem muitos casos que chocam, mas só que a realidade, o quadro nacional e os números mostram que são exceções e não regras, né? Então a gente colocar um jovem de 16 anos numa penitenciária é expor ele mais cedo às facções do crime organizado e a todas essas mazelas que o sistema penitenciário no Brasil hoje oferecem e dispõe. O secretário trouxe aqui para a gente um exemplar do Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. Pode explicar um pouco como é que está o plano, ele foi aprovado e qual é a situação dele atual? Esse plano aí, ele é uma espécie, eu digo assim, aqui, no que se refere, por exemplo, à mobilidade urbana, a construção de equipamentos como de viadutos, duplicação de avenidas, de estrada, na infraestrutura urbana, eu compararia o Estatuto na política de assistência social no que se refere ao atendimento de crianças e adolescentes. Esse plano é a grande obra da nossa gestão, né? Primeiro, porque ele mostra a vocação de vanguarda da população, da sociedade de Itajaí. Nós somos a primeira cidade do sul do Brasil a ter esse plano. É uma obrigação de todos os municípios brasileiros construírem o seu, né? E Itajaí é a primeira cidade a ter o seu plano, é a primeira cidade do sul do Brasil a ter o seu plano, e estamos servindo de referência, inclusive, para o governo do estado construir o plano de convivência familiar e comunitária. Isso, na verdade, ele é um conjunto, foi construído com participação do Poder Judiciário, do Ministério Público, da universidade. A universidade teve papel preponderante, foi a universidade, inclusive a Univale, quem sistematizou e quem contribuiu fundamentalmente para que o plano fosse construído, né? E ele, com a participação maciça de adolescentes também, né? Isso aqui, na verdade, é o apontamento para o poder público daquilo que o poder público tem que cumprir, as demandas que o poder público tem que cumprir, apontadas por todos esses segmentos da sociedade no que se refere à garantia do direito à convivência familiar e comunitária para crianças e adolescentes. Com o fortalecimento dos vínculos, com atendimento nas famílias, né, com acompanhamento direto do poder público através dos seus serviços disponíveis pela política socioassistencial. Então, esse plano, claro que ele foi construído e aprovado em começo de 2014, e agora vem a parte mais difícil. Construir o plano é relativamente fácil. A implementação dele e a atualização dele, porque não é um documento estanque, ele não é um documento que se finda por aí, a atualização dele tem que ser permanente. Esse aqui é o trabalho mais árduo e mais difícil, e para isso precisa, obviamente, de toda a sociedade e do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes articulado e funcionando bem. Everton, recentemente a Secretaria promoveu a 9ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente. Quais foram os resultados desse debate, desse evento? A conferência, como o próprio nome diz, é para conferir, né? A última conferência tinha sido em 2012, alguns apontamentos tinham sido feitos. A conferência, na verdade, municipal, ela é uma etapa da conferência nacional, então o Itajaí cumpriu o seu papel, cumpriu a sua parte. E vem agora as propostas que foram levantadas, que ainda estão sendo sistematizadas. Foi na semana passada que aconteceu, semana retrasada, se não me falha a memória, e ainda as propostas que vão ser levadas de Itajaí para a conferência estadual ainda estão sendo sistematizadas. Nós não está ainda no domínio, porque é um trabalho que está sendo desenvolvido pela Secretaria Executiva do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então nós estamos aguardando o que vem de apontamento, porque esse documento, ele, sem sombra de dúvidas, também vai servir de base para que nós, na Secretaria, para que o governo municipal possa implementar ações que visem atender essas demandas que a conferência apontou. Além de conferir, obviamente, aquilo que foi apontado em 2012 e o que foi feito e o que não foi feito, né? Na sua opinião, o que precisa ser feito de maneira mais prática, pensando na cidade de Itajaí, qual seria uma ação imediata em benefício do jovem itajaiense? Bom, primeiro é garantir tudo aquilo que traz, né, o estatuto, toda a literatura na área da infância, da adolescência e da juventude. Primeiro, garantir a sensibilidade. É um trabalho difícil. Eu penso que o papel mais emergencial nosso, que não quer dizer que a gente não tenha feito, mas ele é também um trabalho muito formiguinha, vamos dizer assim, é de convencer as pessoas. É um processo de convencimento.
para que as pessoas possam entender as peculiaridades e as especificidades dessa fase da vida humana, que é a infância, e que é a adolescência, e que é a juventude. E não fazer com que a gente passe a tratar todo mundo. Não dá para tratar com igualdade os desiguais, né? Então, primeiro, convencer as pessoas. E como é que a gente faz isso? Através de muita articulação, né, principalmente dos setores que estão envolvidos. E aí a gente fala desde o Judiciário, do Ministério Público, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o terceiro setor que atua combativamente. Agora mesmo a gente está passando por um processo, esse ano vai ter a eleição do Conselho Tutelar e existe uma perspectiva ainda de ter o segundo Conselho Tutelar na cidade, que possa fazer com que as violações de direitos elas possam ser combatidas com mais rapidez, com mais agilidade, com mais eficiência, porque as demandas são grandes na nossa cidade. Articulando todo esse sistema que eu acredito que a gente pode buscar resultados, e não adianta a gente querer resultados para prazo e para imediatamente. É de médio para longo prazo que as coisas vão acontecer. É pensar as coisas para as futuras gerações. A gente quer agradecer a sua presença. Conversamos com o secretário da Criança, do Adolescente e da Juventude aqui de Itajaí, Everton Vandal. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Eu quero deixar um convite a todos. No dia 25 de maio, nós estaremos realizando no auditório da Prefeitura Municipal, a partir das 14 horas, o segundo Seminário Municipal de Adoção, que é uma outra pauta bacana. Ótimo. Que trata de sensibilizar as famílias itajaienses e da região para essa coisa tão bacana e tão importante que é adotar as crianças. Tem muita criança nos abrigos, tem muitas crianças em famílias acolhedoras, então a gente precisa dar um rumo para a vida dessa criançada e desses adolescentes. Obrigada, então. A gente se despede aqui, né, Catiane? É isso mesmo. Até a próxima, então. Viva a Voz fica por aqui. Obrigada pela audiência.